Muito boa noite a todos. Uma honra para mim poder ocupar mais uma vez essa tribuna. E ainda com a introdução dessa, cantando o hino de santidade ao nosso Deus, acompanhado por um neto. Isso é um presente de Deus para a minha vida. A você que está nos visitando, é um prazer tê-los aqui. Nosso desejo é que você seja ricamente abençoado pelo Senhor em todas as áreas da sua vida e que não fique somente nesta oportunidade, que você possa voltar aqui outras vezes. Aos demais que sempre estão aqui, rotineiramente, aos domingos, outros que aparecem aqui também nas nossas reuniões durante a semana. É uma bênção de Deus a gente poder encerrar mais um ano juntos. Nas nossas batalhas, nas nossas alegrias, compartilhando as nossas dores, mas também comemorando sempre as nossas vitórias. Isso é precioso demais. Essa semana, por ter sido incumbido da última mensagem deste ano, de 2023, eu fiquei pensando e procurando e pedindo ao Senhor que Ele nos desse um texto para hoje. O que falar? E durante o tempo que nós estávamos cantando, eu fiquei pensando que nós, nesse primeiro período, nós tivemos a oportunidade de extravasar a nossa alma e usar todos os vocabulários, todas as palavras possíveis, em poesia, em cântico, em declarações, falando para Deus aquilo que Ele representa para nós, o que Ele significa na nossa vida. E eu espero que tudo quanto a gente tenha feito nesse primeiro período tenha sido compatível com o nosso interior. Que não foram apenas palavras evasivas, palavras de hipocrisia, mas que tenha sido palavras de verdade. Quando nós declaramos aquilo que Deus é. Porque agora, nessa segunda parte do nosso culto, não somos nós que vamos falar, mas é Deus que vai falar. E a Bíblia diz que quando Deus fala, a sua palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Porque não há falsidade naquilo que Ele fala. Deus, Ele não brinca no seu falar. Deus não lança palavras ao vento. Deus não conversa fiado. Deus não fala simplesmente por falar, mas quando Ele fala porque tem o que falar. Então, esse momento, o Senhor me dirigiu para um texto bastante conhecido, que ele é muitas vezes citado até involuntariamente. Às vezes, até numa direção de um trabalho, de uma reunião, alguém cita apenas como uma referência, um ponto de apoio. E muitos pregadores amam pregar nesse versículo. O Evangelho de João, capítulo 14, eu quero que você preste bastante atenção comigo. Um texto muito conhecido e que nós vamos tentar ir um pouquinho mais fundo dentro dessas palavras. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito.
pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero pedir permissão a vocês para ler novamente, porque eu temo que alguma coisa aconteceu e você não entendeu essa leitura. Então vamos lá novamente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero confessar a vocês que eu amo esse texto aqui. Eu amo porque são palavras afirmativas. São palavras consoladoras. Eu amo esse texto porque são palavras que me motivam, que me tira de uma posição baixa e me impulsiona para lugares mais altos. Eu gosto de lidar com pessoas que tenham palavras assim. Que eu posso chegar diante delas de qualquer forma, que elas sempre vão ter uma palavra positiva. Palavras de afirmação, de que as coisas podem mudar e que vão mudar. Mesmo quando as situações são difíceis, adversas. Não precisamos ser muito conhecedores a fundo do que está sendo dito aqui, mas isso tem tudo a ver com um momento muito difícil daqueles que estão ouvindo essa declaração. Quem está dizendo essas palavras aqui é o Senhor Jesus. E essas palavras não deixam qualquer tipo de dúvida de que os momentos em que os discípulos estão vivendo, e o próprio Senhor Jesus também, eles estavam vivendo momentos complicados da vida. O coração deles estão turbados. E Jesus então faz essa declaração. Não é uma possibilidade, Jesus está afirmando, Jesus está dizendo para eles, está ordenando para eles: não se turbe o vosso coração. É uma ordem. Então nós precisamos entender aqui o que está acontecendo. Qual é o contexto disso? Por que Jesus se levanta nesse exato momento para fazer essa declaração? Para trazer uma palavra de consolo, para trazer um conforto para eles, para dizer para eles que não havia justificativa para eles estarem daquela forma, pois eles estavam diante do Criador de todas as coisas. Eles estavam diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eles estão diante daquele que sabe lidar com qualquer tipo de situação. É Jesus. Jesus está ali com os 12. E qual é o contexto? O contexto aqui é que, de um lado, o Senhor Jesus está enfrentando os seus inimigos, que foram constituídos por causa do seu ministério durante mais ou menos 3 anos.
Inimigos que se levantaram por inveja, pela cegueira espiritual. E quem são eles? São os principais dos judeus. Quando a Bíblia chama dos principais dos judeus, a Bíblia está querendo nos chamar a atenção para o fato de que dessas pessoas jamais poderia se esperar algo desse tipo, um comportamento desse tipo. Porque eles são os principais, eles são as referências, eles são aqueles que são olhados, eles são aqueles que estão à frente, eles são os líderes dessa nação. E não somente líderes no aspecto da vida secular, eles são líderes espirituais de uma nação inteira. E eles se tornaram inimigos de Jesus. É desse lado que eu estou falando. O contexto nos impulsiona para o que está acontecendo durante essa semana. É essa semana em que essas palavras foram declaradas. São os principais dos judeus, os sacerdotes, os escribas, conhecedores profundos das Escrituras. Estamos falando de seitas importantes religiosas, como eram os fariseus, saduceus, herodianos, que levavam as pessoas a essa esfera espiritual de cultuar a Deus. Sim, eles estão reunidos, porque a maior parte desses principais faziam parte também do Sinédrio, membro de uma instituição que estava ali para julgar os atos das pessoas. E o que é que está trazendo tanta tristeza ao coração de todos eles ali? É que eles já haviam determinado em suas reuniões em que Jesus deveria morrer. E não foi possível eles chegarem a essa conclusão seguindo o sistema legal de um julgamento. Porque eles não encontraram, por mais investigações que eles fizeram, por mais artimanhas que eles tiveram, por mais vigilâncias, por mais perseguições, por mais armadilhas que tivessem feitos para pegar Jesus em alguma cilada, eles não conseguiram. Houve momentos que os próprios homens que foram encarregados para prender Jesus voltaram decepcionados e decepcionando os seus líderes, dizendo: olha, nós não podemos prender esse homem. Mas por que vocês não prenderam esse homem? Porque nós nunca vimos alguém falar com tanto poder, com tanta autoridade como ele fala. Não há como prendê-lo. Então, nessas reuniões clandestinas, nas caladas da noite, esses líderes tomaram a decisão: nós vamos matar esse homem. Mas de uma forma mentirosa, será com dolo, será com engano. Nós vamos ludibriar as pessoas, nós vamos entrar na emoção das pessoas, nós vamos enganar as pessoas, nós vamos usar de artimanhas diabólicas para poder matar esse homem. E Jesus sabe disso. Nós precisamos entender uma coisa, querido, que Jesus ele tinha duas partes. Uma era a parte divina. E Jesus, quando atuava de forma divina, ele era simplesmente Deus. E ele nunca usurpou desse direito de ser Deus para executar o seu ministério aqui, para executar a missão que o Pai lhe deu. Também como homem, como ser humano, Jesus nunca usou disso
para se prevalecer, para tirar vantagem como homem. A viagem da Galiléia até a Judéia era 150 quilômetros e Jesus fez muitas e muitas e muitas vezes a pé. Eram dias de viagem, porque suas viagens eram sempre aproveitando todas as oportunidades possíveis. O que você pensa? De onde Jesus tirava as suas parábolas? De onde Jesus tirava as suas histórias? De onde Jesus tirava os seus ensinos? De onde Jesus tirava as suas comparações, os seus exemplos, mostrando através da sua palavra aquilo que as pessoas conheciam na sua vida diária? Era das suas caminhadas. Olhando pessoas plantando, olhando pastores cuidando de ovelhas, olhando relacionamentos familiares nas casas, nas vilas, nas aldeias onde ia. Era desses ambientes que Jesus tirava as suas histórias, os seus exemplos, as suas parábolas. Os fariseus ficavam encantados, porque muitas das vezes eles indo para vigiar Jesus, mas na verdade eles apreciavam as histórias de Jesus, porque as histórias que os líderes religiosos contavam nas sinagogas e no templo eram histórias que eles aprendiam nas faculdades, nas escolas farisaicas. E Jesus nunca enfrentou uma faculdade para aprender a falar com tanta autoridade. Ele extraía da sua própria vivência as suas comparações. Jesus está vivendo esse drama e os discípulos estão percebendo isso. O coração deles está turbado porque eles estão vivendo isso. Eles estão já conscientes do que está para acontecer com o Mestre. Queridos, é uma pena, porque quando eu leio isso, quando eu estou estudando isso, eu fico pensando que nem os sinais que Jesus operou, os milagres, mortos ressuscitando através da sua palavra, pessoas sendo curadas de enfermidades incuráveis, como a lepra, a hanseníase, surdos que voltaram a ouvir, cegos que voltaram a enxergar, paralíticos que deixaram as escórias da vida para voltar ao convívio social com todos os órgãos dos seus corpos funcionando e membros do corpo funcionando. Foram tantos, tantos e tantos que Jesus operou, que a Bíblia nos afirma, através do apóstolo João, que se fosse escrito todos os sinais e prodígios que Jesus fez, o mundo não conteria tantos livros escritos desses milagres. Nem mesmo assim, os olhos, o coração, a alma destas pessoas se abriram para o Senhor. Eu aprendi na minha vida, querido, que enquanto o ser humano não abrir uma caixinha, que somente você e eu temos a chave, que é a caixinha da fé, nós nunca teremos os nossos olhos abertos. Porque todas as circunstâncias que nós estamos buscando, todas as evidências favoráveis para nós crermos, elas só aparecerão o dia que nós abrirmos a caixinha da fé. Aí as evidências vão ficar claras. E o que me entristece quando eu falo sobre isso, não somente por causa desse comportamento dessas pessoas aqui, mas é porque hoje, ainda hoje, em nosso meio, nós vemos muitas pessoas que continuam fazendo a mesma coisa. Estamos encerrando o ano e você continua cego espiritualmente.
Estamos encerrando mais 365 dias e você continua com o seu coração duro como pedra, insensível às coisas espirituais. É muita cegueira de uma pessoa pensar que a nossa vida só consiste neste mundo aqui, nessa esfera terrena, sem se importar com Deus, sem se envolver com Deus, sem se comprometer com Deus, sem se comprometer com as coisas espirituais. É a maior pobreza que poderia existir no interior de um homem. Isso que é uma cegueira. Um dos milagres que Jesus mais operou e que mais temos registrados na Bíblia é Jesus curando pessoas cegas. Isso tudo para ficar evidenciado perante aquela geração que a pior cegueira que existe não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual, a cegueira da mente. Coisas e mais coisas vão acontecendo ao nosso redor e nós não abrimos os olhos. Olha quanta coisa aconteceu na sua vida esse ano. Quantas bênçãos você recebeu. E você desfrutou de todas elas. Quantas mensagens você ouviu. Quantos conselhos práticos com relação ao céu, à vida espiritual você teve. E você continua insensível. Vai quando pode. Vai quando sobra tempo. Busca Deus quando tem uma necessidade. Clama a Deus quando tem alguma situação complicada. Mas nunca se entregou a Ele por inteiro. É muito triste isso. Agora eu não vou dizer que é de um lado. Agora eu vou dizer bem próximo, ao lado de Jesus. Ele tem os seus 12 discípulos, 12 amigos, que convivem com ele já há mais ou menos 3 anos. Amigos inseparáveis, ficarem juntos durante o tempo todo, nas viagens, nas labutas, no ministério, eles convivem com Jesus. Nunca vi, nem nunca li nas Escrituras que qualquer um deles tenha tido qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de uma enfermidade incurável que Jesus não pudesse estar ali para cuidar disso. A Bíblia nunca nos disse isso. O único problema que nós encontramos no relacionamento de Jesus e os 12 foi quando Pedro precisou de Jesus para poder curar a sua sogra. Fora disso, não vejo nenhum dos discípulos com dor de cabeça, com gripe. Faltaram um compromisso, porque estava passando por alguma dificuldade. Porque ali estava a fonte inesgotável de todas as bênçãos que eles precisavam. Era o tempo todo convivendo com Jesus. Mas nesse momento aqui, dentro desse contexto, Jesus agora confronta os 12. Havia uma discussão interna no meio daquele grupo que Jesus reprovou por diversas vezes. Jesus agora vai mexer numa área em que nós não gostamos que fale disso, porque a coisa mais difícil que existe em nós é nós admitirmos que nós temos um problema muito grave que se chama o orgulho pessoal. Uns têm mais, uns têm menos, mas todos nós temos. E o orgulho é tão difícil ser trabalhado na nossa vida, que quando nós chegamos a uma condição de dizer que agora nós aprendemos a lição da humildade, nós nos orgulhamos por sermos humildes. O orgulho continua lá. A discussão entre eles sempre era essa, de que quando Jesus estabelecesse o seu reino futuro,
Eles queriam saber qual seria a posição de cada um deles, e cada um queria uma posição mais elevada do que o outro. E eles se esforçavam para isso. Eles se dedicavam a isso, e eles começaram a trabalhar para isso, para que eles tivessem um merecimento maior do que o outro no reino de Deus. Há um caso em que uma própria mãe interferiu nisso, pedindo a Jesus que quando Jesus estabelecesse o seu reino, que colocasse os 2 filhos dela, um à direita dele e o outro à esquerda. Eu entendo que isso tem uma pitada de amor de uma mãe. Mas eu entendo que uma mãe aqui está ajudando e muito a alimentar o orgulho desses filhos. Então o que Jesus faz nesse momento aqui? Jesus disse que ele teve um desejo imenso de participar com eles da última Páscoa. E naquele momento, Jesus, para aplicar esse ensino de forma prática para eles, Jesus então pega uma toalha e cinge o seu corpo com aquela toalha. Ele pega uma bacia de madeira cheia de água e ele coloca diante dos discípulos. E ele começa a lavar os pés de um por um. Ele confronta isso. E eu posso imaginar que naquele cenáculo, na hora em que Jesus está fazendo isso, o silêncio que se instalou e foi interrompido por Pedro, quando Pedro disse: Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo, o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus o corrigiu, dizendo: se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Que lição de humildade de Jesus. Jesus mostrou para eles que servir está acima daquele que é servido. E vocês podem imaginar que isso ficou meio que machucando o coração deles. Eles estão tendo uma aula de humildade daquele que nada do que foi feito sem ele se fez. É a glória de todo esse universo. É o esplendor da glória de Deus. É a expressiva imagem de Deus. O Senhor Jesus, ele não reflete a imagem de Deus, ele é a própria imagem de Deus. A glória de Deus. Se sujeitando a isso, lavar os pés de homens, pecadores, mesquinhos, orgulhosos, como eram eles. Um outro confronto que Jesus faz agora é quando ele anuncia entre os 12, os seus amigos, que um deles iria traí-lo. Que situação que se levanta naquele momento ali, desse encontro. É a última semana, eu estou falando aqui que nós estamos aqui, dentro desse contexto, numa quinta-feira. Já está próximo o momento de Jesus ser preso. E Jesus fala entre os 12, um de vocês é um traidor, um de vocês vão me trair, um de vocês vão me entregar para ser morto, porque eles precisam de um álibi para me prender, eles precisam de um traidor para me entregar para a morte, e é um de vocês. Você está começando a entender agora porque que Jesus está dizendo para eles agora: não se turbe o vosso coração. Talvez mais de 90% das vezes que a Bíblia diz o coração do homem, não está se referindo a esse órgão que bate aqui no seu peito, mas está usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem para mostrar como a sua mente é importante. Se você não tem consciência ainda do que representa a sua mente, o seu cérebro, o nosso adversário, o diabo, sabe muito bem. Porque uma das coisas que o diabo mais quer
ocupar na nossa vida, no nosso corpo, é a nossa mente. Ele faz de tudo para destruir a sua mente. Porque se ele destruir a sua mente, se ele descontrolar os seus pensamentos, se ele desorganizar a sua mente, você está perdido. É por isso que existem as drogas. As drogas é para destruir a sua mente. Porque se você não tem mais consciência, se você não tem mais o uso da razão, se você não tem o controle da sua mente, você perde o controle também do seu relacionamento com o Senhor. É por isso que Jesus ordena a eles: não se turbe o vosso coração, não deixe a sua mente ficar turbada. Esse verbo turbar, ele nos remete a uma água cristalina, que de repente, por alguma situação qualquer, ela se torna turva. Alguma sujeira, alguma lama, algum barro, que foi solapado por uma marola qualquer, trouxe uma sujeira, aquela água fica turva. Jesus está dizendo que uma coisa que não pode se turvar, uma coisa que não pode sujar, uma coisa que não pode ser atingida, não pode ser afetada, que não pode ser desorganizada, é a nossa mente. Não se turbe a mente. O apóstolo Paulo confirma isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma. Que sejam todos os vossos pensamentos, todos os vossos desejos, todas as vossas preocupações conhecidas diante do Senhor. Não deixe Deus fora da sua mente. É por isso que nós temos que nos aplicar a este livro. A minha mente tem que estar cheia da palavra de Deus. É assim que o apóstolo Paulo, falando nesse mesmo contexto aos Filipenses, ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor nisso para você, nisto pensai, pense nisto. Se nós ocupamos a mente com Cristo, se nós ocupamos a mente com as coisas de Deus, não vai ter espaço para que o inimigo ocupe esse lugar que é tão importante da nossa vida, a nossa mente. Jesus confronta também a Pedro. Que tristeza foi isso tudo numa mesma reunião, no mesmo cenáculo. Jesus fala da sua morte. Jesus fala da traição de Judas. Jesus agora fala de Pedro. Pedro diz que quando Jesus falou da sua morte, ele falou assim: olha, eu estou disposto a morrer no seu lugar, de dar a minha vida pelo Senhor. Pedro, você vai me negar. Você vai me negar uma vez. Você vai me negar 2 vezes. E você vai me negar 3 vezes. Queridos, os discípulos estão ali. Os discípulos têm Pedro como a referência deles. Pedro é o líder. Tudo que Pedro fala assim, vamos fazer. Os discípulos falam assim, vamos fazer. Vamos pescar, vamos pescar. Vamos lançar a rede, vamos lançar a rede. Não vamos lançar mais rede, não. Vamos sair porque não pescamos nada. Vamos voltar para a praia. Os discípulos todos estão indo com ele. Ele é um líder.
E eles agora ouvem uma declaração dessa de Jesus dizendo: Pedro, você vai me negar. Você começa a entender agora? E Jesus termina essa conversa ainda dizendo para eles: eu vou me ausentar de vocês. Eu vou sair do grupo. Eu preciso sair de vocês. Eu vou sair de vocês. E para onde eu vou agora, vocês não podem ir comigo. Eu vou sozinho. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão fugir, todos vocês vão correr de mim, eu vou sozinho. O clima de tristeza invadiu aquele ambiente, que tantas e tantas vezes foram um ambiente de tanta alegria, mas agora é um ambiente de tristeza. Todos estão tristes, o coração está apertado. A mente agora deles está completamente descontrolada. Olhando o dicionário, o que diz o verbo turbar, o dicionário nos diz assim, que o verbo turbar significa agitar, inquietar, perturbar, descontrolar. Assim estava a mente deles. Queridos, eu sei que quando eu estou falando aqui, usando esse tema de hoje, né? Sobre não turbar o coração. Eu sei que muitos de nós aqui entendemos muito bem o que é isso. Quem é de nós que não passamos um momento assim durante esse ano? O que eu amo, a palavra de Deus, é que ela nunca é velha, ela nunca se torna evasiva, ela nunca se torna longe demais da gente. Parece que quanto mais antiga é a palavra, quanto mais está lá atrás, pode ser no livro de Gênesis, pode ser Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, pode ser os Salmos, pode ser onde for, parece que foi escrita para a gente. Como eu preciso urgentemente de uma palavra como essa, diversas vezes durante o dia, a semana e durante todo o ano. Jesus está dizendo ao meu ouvido: não turbe o vosso coração, calma. E eu quero concluir essa mensagem mostrando para você, porque quando Jesus ele dá uma afirmativa, ele dá uma ordem, ele estabelece um mandamento, ele tem a sua justificativa. Ele vai mostrar a você por que ele ordena isso. Porque muitas vezes a gente aconselha alguém, a gente dá uma palavra para alguém, mas a gente não tem autoridade sobre aquilo, porque nós não cremos naquilo e não fazemos aquilo, e não temos também como ajudar aquela pessoa para tirá-lo daquela situação. Jesus é diferente. Então Jesus aqui lhe dá algumas dicas para por que ele está ordenando, para que eles não tivessem uma mente descontrolada. Calma. O caos está aí? Está bem. Então o que ele diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Perdeu o controle de todas as coisas? Você tem um recurso. Olha para onde? Olha para Deus. Por que você vai olhar para Deus? Porque Deus está literalmente comprometido com aqueles que se comprometem com Ele. Demonstre a sua crença em Deus. Demonstre a sua confiança em Deus. E Ele vai atuar em seu favor. Você não está sozinho. Ele vai te dar força. Ele pode até não resolver o seu problema, porque muitos problemas nossos é para o nosso bem. Tem muita gente que se não ficasse doente, ele nunca iria se converter. Tem muita gente que se não quebrasse financeiramente, ela nunca iria se converter. Tem muita gente que passaria aí a vida inteira se algo diferente não acontecesse na sua vida. Às vezes Deus permite isso.
Quando a Bíblia Jesus está dizendo, credes em Deus, Ele não está dizendo apenas para você procurar Deus nas horas das suas necessidades. Ele está dizendo para crer nele, confiando de tal maneira que você não vai respirar mais sem Ele, que você não vai andar mais sem Ele, que você não vai se alimentar mais sem Ele. É uma vida ligada a Ele. Você vai andar com Ele. Ninguém confia numa pessoa simplesmente por conhecê-la vagamente. Você só vai confiar em alguém, a sua vida a alguém, quando você já tem um conhecimento profundo com aquela pessoa. Não é crer, não é confiar, como muitos apenas confiam em Deus apenas como Ele existe. Não é só isso. É muito mais. E por que Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim? Porque não existe como você se relacionar com Deus sem passar por Jesus. Ele é o intermediário, Ele é a ponte, Ele é aquele que nos liga, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que nos aproxima de Deus. Deus, quando olha para a gente, nós só não somos consumidos por causa de Jesus. É como a terra. A terra não pode receber a luz direta do sol. Então é necessário que tenha atmosfera para amortecer, para nos aliviar do calor do sol. A Bíblia diz que Deus é o sol da justiça. Por isso precisamos de Jesus. E nesse próprio contexto, no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Relação com Deus, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, Deus agora apresenta uma justificativa para que eles não tivessem a mente descontrolada diante dos problemas. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Não olhe somente para os problemas da vida. Não olhe somente para a vida secular. Olhe para o céu. Porque se você não olhar para o céu, você fica totalmente perdido, sem esperança. Porque se aqui, entre os homens, você não tem solução, então a solução vem do céu. Porque toda boa dádiva vem do céu, descendo do Pai das luzes. Muitas vezes eu repito esse texto aqui. É do céu. Olhe para lá. Por que você tem que olhar para lá? Jesus fala aqui. Olhe para lá. Porque lá é a casa do Pai. Querido, que bênção poder falar isso. Meu Deus, que declaração maravilhosa para a gente não ficar perdido nessa vida. A casa do Pai. Olhe para o céu, porque lá é a casa do Pai. Jesus está falando aqui, ó. Credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Você consegue entender isso? O que é uma casa de um pai? O filho pródigo conseguiu entender isso quando ele estava no fundo do poço. Levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai. Porque na casa de meu pai existe muita abundância de alimento. Na casa do meu pai existe pão. Na casa de meu pai eu tenho autoridade. Porque quando ele chegou lá, o pai colocou um anel no dedo dele. Na casa de meu pai tem vestimenta para mim digna. Chegou lá, o pai colocou nele vestes de linho puro. Na casa do meu pai. Tayane que diz, né, Tayane? Nesses momentos difíceis, o que é a casa de um pai? O que significa a casa de um pai? Como é bom estar na casa de um pai. E Jesus está dizendo, olha, na casa do meu pai. Ninguém conhece a casa do pai como Jesus conhece. É por isso que ele fala assim, não precisem ficarem tristes. Porque eu tenho para vocês uma morada melhor.
na casa do meu Pai. E ele diz que existe lá muitas moradas. Uma para mim, uma para você. Independente da nossa classe social, independente de quem somos, existe lugar para todas as pessoas que creem nele. É por isso que ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Existe casa, moradas para todos vocês. Um ambiente eterno. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se fosse o contrário. Jesus está dizendo: creia no que eu estou falando. Se fosse o contrário, eu diria para vocês que lá não tem lugar. Mas eu estou dizendo para vocês que tem lugar. E eu vou preparar lugar. Esse é o momento de tristeza para eles, porque Jesus diz que para preparar lugar para eles, ele deveria ir para o Getsêmani. Ele deveria suar gotas de sangue. Ele deveria sofrer. Agora há pouco Marlon falou assim: quem dera se a coroa de espinho tivesse um espinho só desse tamanho. Você não tem noção do tamanho dos espinhos da coroa que colocaram sobre Jesus. Para Jesus preparar o nosso lugar na moradas celestiais, ele teve que sofrer, cuspir no rosto dele, escarrar no rosto dele. E ele teve que morrer. Uma morte que era considerada para os maiores malfeitores do mundo. A escória da sociedade. O mais vil homem da face da terra é que era condenado a uma morte de cruz. Jesus passou por isso. Mas para ele preparar o nosso lugar, ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que ele disse para eles: não precisam ficar tristes, porque eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei e vou vir buscar vocês, porque a partir de agora é o meu desejo, é o que eu mais quero. Levar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, é por isso que a gente prega o Evangelho aqui todas as oportunidades possíveis, porque nós cremos absolutamente nessa palavra, de que Jesus vai voltar, e vai ser breve. E é por isso que a gente quer que você se converta, que a gente ora ao Senhor para que você se converta. É por isso que todos os familiares que já se converteram pedem oração incessantemente: ore para que a minha família seja salva, porque está muito perto de Deus concluir o seu plano sobre a face dessa terra. Amém? Vamos então para 2024 com essa palavra: não se turbe o vosso coração. Maravilha. Encerrar o ano, iniciar o ano com Jesus. Continuar explorando